Estamos fazendo um clube de leitura da Bíblia e se tu tem vontade de também estudar, de aprender um pouco mais, eu te convido a ficar nesse vídeo, que hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o capítulo 4 de Mateus. E nesse capítulo 4, então, a gente vê que após ter sido batizado, né? No capítulo anterior a gente viu isso, a gente viu sobre o batismo de Jesus. E no capítulo 4 a gente vê então que depois de ter sido batizado, Jesus ele é levado até o deserto para ser tentado. E aí a gente acompanha essa passagem que é tão conhecida da grande maioria de nós, né, a respeito da tentação. A gente vê o diabo tentando, a gente vê Satanás tentando Jesus em algumas áreas, e uma coisa muito curiosa que a gente vê é que Satanás ele tenta Jesus usando a palavra. Ele não mente totalmente naquilo que ele está tentando, né, mas ele distorce usando a própria palavra. Da mesma maneira como ele fez com Eva no jardim, ele usa a própria palavra, ele usa aquilo que Deus falou para colocar dúvida no coração de Eva. Então ele tenta fazer a mesma coisa com Jesus, ele tenta usar a palavra de uma maneira distorcida, de uma maneira incompleta, para que Jesus seja tentado. E essa passagem da tentação é uma grande inspiração e uma grande referência para a gente, né? Porque em cada uma das áreas onde Satanás tentava Jesus, em cada uma das investidas que ele fazia, Jesus respondia, está escrito dessa maneira. E isso é pra gente como uma grande referência, porque Jesus ele foi uma inspiração pra gente aqui na Terra e ele é a nossa referência. Ele é o nosso ideal. Existem tantas pessoas que a gente admira, né? Tantas pessoas que a gente busca como referência, homens e mulheres de Deus que nos inspiram, né? A crescer, a desenvolver nosso chamado, ministério, dons, propósito. E tá tudo bem, isso é muito bom, isso é incrível, mas a gente não pode desconsiderar o Senhor. A nossa maior referência precisa ser Jesus, ele precisa ser o nosso maior exemplo. Outra coisa muito importante que a gente aprende nessa passagem da tentação é que ser tentado não é pecado. Existem áreas, às vezes, na nossa vida em que a gente tem dificuldade, né? Existem áreas de tentação. E para cada pessoa é uma área diferente. Algumas pessoas são tentadas na área da mentira, outras são tentadas na área da procrastinação, outras são tentadas na área sexual, outros na área financeira. Mas sabe que ser tentado, enquanto tu está sendo tentado, tu não tá pecando. O que tu decide fazer com isso é que vai definir se tu vai pecar ou não. A gente pode ser tentado. A gente viu Jesus sendo tentado. Mas a Bíblia também diz que Jesus ele não cometeu pecado algum. Nele não havia nenhum pecado. Então, a Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as áreas. Então, eu creio que não existe nenhuma área que a gente possa ser tentado que Jesus não possa se identificar com a gente, que ele não possa se compadecer da nossa dificuldade, que ele não possa nos ajudar. Porque ele passou pelo mesmo. E no versículo 18, a gente vê que Jesus ele começa a escolher os seus discípulos e ele começa, de fato, o seu ministério, né? Ele começa, de fato, o seu ministério terreno, ele começa a pregar, ele começa a ensinar, ele começa a curar. Enquanto ele fazia e desenvolvia o seu ministério e fazia aquilo que ele foi colocado aqui nessa terra para fazer, os seus discípulos o acompanhavam, eles viam tudo aquilo que Jesus fazia, eles aprendiam com ele, eles se desenvolviam, cresciam. E isso fez com que eles fossem verdadeiras testemunhas de Jesus. E sabe que nós somos convidados para ser testemunha? A Bíblia diz, e sereis minhas testemunhas. Para que eu seja testemunha de uma situação, eu preciso ter visto essa situação, eu preciso realmente conhecer o que aconteceu para que eu possa testemunhar a respeito. Então, com isso, Jesus nos convida a viver o Evangelho plenamente. O ministério de Jesus, as coisas que Jesus fez, ele pregou, ele ensinou, ele curou, expulsou demônios. Essas coisas foram entregues para nós hoje. Como igreja, nós temos o papel de desempenhar essas funções. E fazendo isso, nós veremos o agir de Deus na vida das pessoas, nós veremos o Senhor se manifestando, nós veremos os seus milagres e nós seremos suas testemunhas. E eu queria concluir com isso. Quando Jesus andou aqui pela terra, curando, salvando, libertando as pessoas, ele não fazia isso apenas como uma demonstração do seu amor, da sua grandeza, da sua força. Não, mas ele fazia isso movido de amor, de íntima compaixão pelas pessoas. A verdade é que a vinda de Jesus a essa terra foi uma grande demonstração de amor. Tudo o que Jesus fez por amor. O nosso coração seja movido, sabe? Por esse amor. Não é um amor carnal, não é o amor que a gente conhece, não é o amor físico, mas o amor do tipo de Deus. O amor que nos faz viver e experimentar aquilo que Deus tem para cada um de nós. O amor que nos faz ter compaixão pelas pessoas. O amor que nos faz desejar que a palavra alcance o maior número de pessoas, que as pessoas sejam salvas, curadas, transformadas. É esse amor que nos faz ter ousadia, que nos faz ter coragem
sabe? Para deixar de lado a nossa reputação, para deixar de lado aquilo que nós temos, o que nós somos e viver aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E esse foi o capítulo 4 de Mateus. Deixa aqui nos comentários se tu ficou com alguma dúvida, se tem alguma outra coisa que tu gostaria de saber, se tu aprendeu alguma coisa diferente disso que a gente falou aqui, compartilha aqui com a gente também. É muito legal a gente trocar, sabe? Trocar ideias, trocar informações, e eu tenho certeza que a gente vai crescer junto, a gente vai aprender junto. E até o próximo vídeo. Beijo!